Há cerca de 2000 anos, um judeu, ele se encontrava sentado ao lado de um poço na Samaria. Era um horário não habitual, e passados alguns minutos que ele já estava ali, chega uma mulher que veio encher suas garrafas d'água nesse poço. E esse homem, ele pede a essa mulher para dar-lhe de beber. Essa mulher, ela samaritana, ela o ignora no primeiro momento, mas ele insiste. E ela o adverte: olha, você não deveria estar falando comigo, hein? Não, isso não é uma boa coisa. Você como judeu, eu como uma samaritana, mulher ainda, você não tem medo que falem, que repreendam? E ele diz que não. Ele diz que tem sede, que gostaria de um copo d'água. E ela fala: olha, a nossa água aqui da Samaria não é tão boa como a água que você está acostumado lá, né? Água dos judeus. E ele fala: quem beber da minha água nunca mais vai ter sede. Não é igual essa água que está nesse poço. E eles continuam essa conversa. E aí esse homem, né? Ele a diz: olha, se você quiser saber mais sobre aquilo que estou te contando, né, chame o seu marido e eu vou explicar, né, para vocês. E ela vira para ele e fala: Senhor, eu não tenho marido. E ele vira para ela e fala: eu sei. Você já teve 5 maridos e o homem que você está atualmente não é o seu marido. E ela vira para ele e fala: olha, já sabia. Você está aqui para me repreender, né? Você é um profeta. E é tudo que eu não preciso nesse momento. Tudo que eu não preciso é alguém para me criticar. Eu venho aqui a esse poço essa hora porque eu não quero encontrar ninguém. Eu quero ter paz de espírito. E nesse momento você vem aqui. E ele fala para ela: não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim para aqui para te encontrar. Porque eu quero que você seja a primeira pessoa a quem eu vou revelar a minha identidade. Eu sou o Cristo. E nesse momento, essa mulher que se sentia ignorada por todos, ela não compreende a grandeza, né, daquele momento, e ela duvida um pouco, enfim. E é quando Jesus, ele cita os nomes dos seus maridos, que a faz de fato aí acreditar essa questão e deixa claro: não importa se o templo é em Jerusalém, se vamos orar aqui no monte, o que importa, né, é que Deus esteja dentro do nosso coração. Ali é o templo. E aí ela sai em disparada, né, para divulgar essa novidade. E Jesus, né, ali sabendo que aquele momento tinha se cumprido, né, parte da profecia, né, ele fica muito feliz quando seus discípulos, enfim, chegam para reencontrá-lo. Essa cena que nós encontramos na série The Chosen, imagino que muitos já tenham assistido, que vai assistido falar sobre a vida de Jesus e seus ensinamentos, né? Ela reflete uma conversa, né, que transforma, uma conversa que através do amor é capaz de mudar, é capaz de tocar o nosso coração
é capaz de fazer com que pensemos e possamos agir de forma diferente. Eu vou compartilhar com vocês umas 2 pequenas histórias hoje, depois eu vou compartilhar um vídeo também, que vai nos ajudar, talvez, a compreender um pouco mais o que sejam essas conversas, né? Então, antes de mais nada, podemos escolher sempre como iremos utilizar a nossa palavra para auxiliar alguém ou para fazer com que essa pessoa sofra mais, sabendo que no mundo que estamos, né, já temos sofrimento de sobra, né? Então, a segunda conversa que eu gostaria de compartilhar é a seguinte: eu tenho um hábito de ligar para os meus pais, que estão também conosco aqui na sala, semanalmente algumas vezes, né? Moro longe aqui, não estou pertinho deles, então é uma satisfação para mim. Mas eu devo dizer para vocês, como isso se tornou um hábito, uma rotina, que às vezes eu ligo, mas nem sempre eu estou presente. Sabe aquela questão que você liga para alguém, mas você liga meio que para bater aquele ponto, para dizer, fiz minha parte lá, mas você não está ali, né? E eu gosto muito de conversar com os meus pais, e meu pai, por exemplo, ele estuda muito, né, sobre o espiritismo, são conversas sempre que enriquecem muito, e eu me recordo de um desses bate-papos, né, ele me dá de fato um conselho, que me foi muito útil. Ele me disse: filho, esteja atento para o seu excesso de atividades, para aquilo que você tem feito, porque você tem um filho adolescente na sua casa, de 15 anos, que precisa estar com você, que precisa, né, que você conviva com ele, que você precisa ouvir os seus ensinamentos e, e viver com você para que, de fato, ele consiga estar absorvendo e vocês terem momentos importantes juntos, né? Isso me marcou profundamente, esse conselho do meu pai, né? E a partir daí eu deixei algumas atividades que eu estava executando durante a semana para que tivesse mais esse tempo livre com meu filho. E para que eu pudesse escutar e que para isso pudesse, de alguma forma, falar o meu coração, foi necessário que eu estivesse presente, que eu tivesse, de fato, escutado e que tivesse empatia. E são também instrumentos que são também requisitos para uma conversa, né, que vai nos permitir também uma elevação. A terceira pequena história que eu gostaria de compartilhar, ela traz a importância do Evangelho no lar. Eu tenho o hábito de, também semanalmente, né, a gente executa o Evangelho no lar no mínimo uma vez por semana, aí, em um horário estabelecido, né, de me reunir com o meu filho, com a minha esposa, né, a gente faz isso normalmente nos domingos, e a gente começou a está sempre lendo algum livro, né, e a gente começou a ler aqui o Cartas e Crônicas, aqui do Humberto de Campos, também sugestão ali do meu pai, e o Evangelho no Lar é o momento que nos propicia esse tipo de conversa, essa conversa elevada, isso que muda a vibração do nosso lar. Então, estávamos lendo aqui o primeiro capítulo, né, desse livro, o primeiro capítulo que se chama, vou pegar aqui no livro, não vou falar errado para vocês, Lição nas Trevas. Esse capítulo conta uma história de um espírito iluminado que tem entre as suas tarefas descer, né, nos umbrais mais profundos, nas regiões mais trevosas, né, que a gente possa imaginar, para, nesse caso, assistir, auxiliar um grupo de malfeitores. Então ele chega, né, parece uma facção do crime organizado, né, onde ele está ali. São pessoas que estão combinando crimes, estão pensando como podemos fazer que a humanidade não progrida, né? E ele chega e, a princípio,
Nenhuma pessoa tem interesse em ouvi-lo. E aí o líder dessa falange de espíritos, ele chega e pede licença para todos aqueles que estavam ali. Não, nós vamos escutá-lo. Porque esse homem, ele me auxiliou enquanto eu estive encarnado. E aí, um dos espíritos que estavam ali começam a zombar e falam, mas o que que ele fez? Não, ele me deu de comer e beber quando eu tive fome e sede. Mas o que mais? O que mais que ele fez? Ele auxiliou a minha família tirando o dinheiro do próprio bolso quando a minha família tinha necessidade de ajuda. E assim a conversa transcorreu, né? E ele citou mais alguns casos, enfim. No final, os espíritos, esses irmãos poucos evoluídos, cessaram de falar, e esse espírito que já pertencia a uma esfera superior, ele pediu licença para fazer uma pergunta. Ele perguntou então ao líder desses espíritos ali que estavam organizando crimes, olha, se eu fiz tudo isso por você e você, né, reconhece, né, nisso o bem, por que que você segue nesse caminho que você segue hoje, né? E aí o espírito vira para ele e fala, você realmente me auxiliou, mas você nunca me ensinou a viver. Essa história, ela nos conta um pouquinho da importância dessas conversas que iluminam. A importância, né? Às vezes é difícil falar de religião, né, pessoal? Em determinados meios, com determinadas pessoas, enfim. Mas sim, a gente deve levar essa mensagem de Jesus, a gente deve levar aquilo que aprendemos, os diversos momentos que temos a oportunidade de falar sobre Deus, de falar, temos acesso a esses aprendizados, porque isso pode transformar a vida de alguém. Então que possamos seguir, então, esse exemplo, que possamos não ter vergonha, não nos impedirmos ali de levarmos a mensagem do Cristo, seja onde for. Porque devemos atuar ali como pontes, né? Porque aqui, no final das contas, né, não é o André que está falando, enfim, só estou passando uma mensagem, nós somos pontes, somos instrumentos que somos utilizados pelo plano espiritual, superior ou não, dependendo da sintonia onde nos encontramos, para compartilhar mensagens. Então, que possamos ser pontes que compartilhem mensagens de bem, que vão fazer aqueles espíritos, aqueles irmãos e irmãs que estão conectados a nós, poderem progredir, que é o nosso objetivo aqui na Terra. E aí, hoje, curtinho, porque eu quero compartilhar um vídeo com vocês, um vídeo mais ou menos uns 4 minutinhos, enfim, 4 minutos e pouco. É uma propaganda, né? Então, uma história um pouquinho fictícia aí, mas que conta bem, que tocou meu coração e que conta bastante que todos nós temos, se estivermos sintonizados, temos a oportunidade de sermos pontes e transformar o ambiente que vivemos. Então, peço licença aqui para compartilhar.